Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão 79 do vestibular 2022 da Unesp. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Em um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, então pressão de um atm, um estudante colocou 600 gramas de água a 10 graus Celsius e 100 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius num calorímetro ideal, onde já existiam 800 gramas de água a 5 graus Celsius, em equilíbrio térmico com um calorímetro. Bom, um calorímetro sendo ideal, ele não vai participar das trocas de calor. As trocas de calor vão acontecer entre esses três integrantes aqui: água a 10 graus Celsius, gelo a menos 40 graus Celsius e água a 5 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água líquida, o Czinho da água, vale 1 caloria por grama grau Celsius, e que o calor específico do gelo, o Czinho do gelo, vale meia caloria por grama grau Celsius, e além disso, o latente de fusão do gelo, o L de fusão, vale 80 calorias por grama, o exercício pede, depois de atingido um novo equilíbrio térmico, o que havia dentro do calorímetro. O que vai ter lá dentro em relação às massas, quanto de gelo e quanto de água, e qual vai ser a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico. Vem, exercícios que envolvem água com gelo já são desafiadores por si só. E esse exercício ele tem um desafio a mais, porque a gente tem água e gelo. Nós temos 3 participantes. Sabe o que a gente pode fazer para tentar baixar um pouquinho o nível, ele ficar um pouco mais fazível? Já que vai misturar água, gelo e água, não tem problema se de repente eu misturar só água com água e o resultado dessa mistura eu misturo com o gelo. Não tem problema nenhum. E aí eu facilito a nossa vida, né? Porque ao invés de trabalhar com 3 participantes, a gente vai trabalhar com gelo e 1.400 gramas de água numa certa temperatura nova. Uma temperatura de equilíbrio entre essas duas massas de água. É isso que a gente vai começar a fazer nesse exercício. Vem cá, dá uma olhada aqui do lado. Eu já deixei nosso desenho pronto para nossa análise. Nós temos aí água a 10 graus Celsius e água a 5 graus Celsius. Nós, desse lado, é uma massa de 600 gramas a 10 graus Celsius. Do outro lado, uma massa de 800 gramas a 5 graus Celsius. Eu vou deixar o gelo de fora e só me preocupar com as águas. A gente vai vir aqui e determinar qual vai ser essa temperatura de equilíbrio misturando água com água. Tem 2 caminhos que você pode seguir aqui, tá? Você pode ir por um caminho mais conservador e escrever soma dos calores trocados igual a 0. Ou, percebendo que é água misturada com água, você pode fazer média ponderada. Eu vou te mostrar as 2 opções, tá? Vem, vamos começar pelo jeito mais clássico. A soma dos calores trocados é igual a 0. Que calores que vão ser trocados aqui? Bom, eu tenho uma água quente e uma água mais fria. Essa água vai perder calor para outra. E a gente vai ter mudança de temperatura, né? O equilíbrio térmico vai ser atingido entre um valor aí entre o 10 e o 5. Então essa água vai dar uma esfriadinha, essa água vai dar uma esquentadinha. São 2 variações de temperatura, são 2 macetes, 2 calores sensíveis. Um calor sensível para nossa água 1 e um calor sensível para nossa água 2. A soma desses calores vai ter que ser igual a 0. Destrincha aqui comigo. Calor sensível é massa, específico, variação de temperatura. O outro calor sensível, massa, específico, variação de temperatura. Isso aqui é igual a 0. Massa 1, 600. Czinho vale 1, variação de temperatura. A final eu não sei qual é, mas a inicial ali é de 10. Para outra massa de água, 800 gramas, Czinho 1, variação de temperatura. Final, menos 5. E essa conta é igual a 0. Dá para pegar essa equação inteira para ficar mais simpática e dividi-la inteirinha por 100. Dividindo essa equação por 100, 600 vira 6,
Então, 6 vezes θe menos 10. 800 vira 8. Mais 8 vezes θe menos 5. Igual a zero. A gente podia ter sido um pouquinho mais ousado, né? Ter dividido a equação inteira por 200. Se a gente dividir a equação inteira por 200, 600 vira 3 e 800 vira 4. Melhoramos o nosso lado aqui. Distributiva, 3 θe menos 30 mais 4 θe menos 20 igual a zero. Desse lado, 7 θe e do outro lado, 30 mais 20, 50. Vai dar um número esdrúxulo de feio. Mas paciência, é o que a gente tem. A temperatura de equilíbrio aqui vai ser de 50 sobre 7 graus Celsius. Deixa assim. Não vai aproximar, porque vai que depois dá para simplificar alguma coisa. Ok? Tudo isso que a gente fez foi para começar a resolver o problema. Porque agora, essas duas massas de água elas podem ser compactadas numa só. O problema para a gente vai ser equivalente a ter uma única massa de 1.400 gramas de água a temperatura de 50 sobre 7 graus Celsius. E essa massona de água que vai ser misturada com o gelo. A gente vai agora para a parte 2. Vem, qual é o nosso problema a partir de agora? Nós temos 1.400 gramas de água, a temperatura estranha, mas é a temperatura que deu de 50 sobre 7 graus Celsius, e a gente vai misturar isso com 100 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius. A intenção é, após a mistura, encontrar qual vai ser a temperatura de equilíbrio para essa situação, e aí a gente consegue marcar a alternativa correta. Vamos lá! Como é que a gente resolve esse tipo de exercício? A gente faz análises, né? Por quê? Porque dependendo das quantidades e das temperaturas, a gente pode ter cenários diferentes. Por exemplo, pode ser que no final, quando a gente misture os dois, vire tudo um grande bloco de gelo, uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Pode ser que quando a gente misture os dois, por conta das quantidades e temperaturas, no final a gente tenha água e gelo em equilíbrio térmico. E para que isso seja possível, a temperatura tem que ser 0 graus Celsius, né? Para que os dois estados, sólido e líquido, no caso da água, possam coexistir. Ou pode ser que é tanta água e tão pouquinho gelo que no final a gente só termina com água líquida, numa temperatura acima de 0 graus Celsius. A gente não sabe qual é a configuração final. Então a gente vai chegar nessa resposta fazendo uma análise dos dados do problema. Vem cá, vamos matar aqui uma curiosidade? É uma curiosidade estranha, tá? Tantas coisas pra gente saber na nossa vida, no universo, mas é a curiosidade que cabe aqui. Esse gelo, para que ele possa derreter, primeiro ele vai ter que esquentar até 0 graus Celsius, né? Vamos descobrir assim, a gente tá à toa, quanto de energia a gente precisa fornecer para esse gelo esquentar até 0 graus Celsius? Vem cá, eu vou escrever aqui embaixo o calor necessário para o aquecimento do gelo até 0 graus Celsius. Se a gente está falando de aquecimento, a gente está falando de calor sensível, né? É um macete aqui. Então, esse calor que eu vou chamar de calor 1 é a massa de gelo, o Czinho do gelo e a variação de temperatura do gelo. O calor 1 vai ser a massa 100. O Czinho do gelo foi dado, vale meio. E a variação de temperatura, ele vai sair de menos 40 para 0. Temperatura final 0, menos a inicial, que é menos 40. Menos com menos vai dar mais, vai ficar 100 vezes meio vezes 40. Isso aqui vai dar uma quantidade de energia igual a 2.000 calorias. Ok? Eu vou pegar essa curiosidade e vou deixar ela um pouquinho mais visual. Eu vou fazer um gráfico para você. Eu vou fazer um gráfico onde no eixo vertical eu trabalho com temperatura em graus Celsius e no eixo horizontal a gente vai trabalhar com calor em calorias. Para entender, conforme a gente vai fornecendo energia, o que acontece com a temperatura dos constituintes aí do nosso sistema, da nossa mistureba. Para o gelo, para ele sair da temperatura de menos 40 e chegar na temperatura de 0, o investimento é de 2.000 calorias. Vamos colocar isso aqui no gráfico? Para ele sair da temperatura de menos 40
e chegar na temperatura de 0, o investimento é de 2.000 calorias. O gráfico fica assim. Você vai fornecendo energia, a temperatura vai aumentando. Menos 40, menos 39, menos 38, até chegar aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, a temperatura do gelo chegou em 0 graus Celsius com investimento de 2.000 calorias. Se a gente continuar fornecendo energia para o gelo, ele derrete, né? Quanto de energia a gente precisa fornecer para o gelo para esses 100 gramas derreterem totalmente? Vamos descobrir mais essa curiosidade? Vem. Fusão completa do gelo. Agora que ele já esquentou até 0 e está pronto para derreter, quanto de energia a gente precisa para derreter o gelo? Essa quantidade de energia eu vou chamar de Q2. É um calor associado com mudança de estado físico, né? Então a gente está falando aqui de um Qmole. É a massa de gelo vezes o latente de fusão. A massa de gelo é 100, o latente de fusão é 80. Para derreter o gelo, para a fusão do gelo, a gente tem que investir 8.000 calorias. Vamos levar isso aqui para o nosso gráfico? Como é que fica? Fusão é mudança de estado físico. Isso acontece sem mudança de temperatura. O gráfico nem sobe nem desce, ele fica pianinho na horizontal. Se a gente já tinha investido 2.000 e agora a gente vai investir mais 8.000 calorias, o meu contador de energia vai chegar aqui, ó, no 10.000 calorias. E para marcar a fusão do gelo, eu venho aqui e ligo esses pontos na horizontal. O gelo esquentou, todo o gelo derreteu. E para isso a gente precisou de 10.000 calorias ao todo. Fizemos essas duas curiosidades aqui para o gelo, né? Vamos olhar um pouquinho para a água agora? Curiosidade. Se essa água for resfriada até 0 graus Celsius, porque a partir dali, se continuar tirando energia, ela vai virar gelo, quanto de energia ela perde? Qual é a quantidade de energia que eu tenho que tirar da água para ela resfriar até chegar em 0 graus Celsius? Essa é a nossa próxima curiosidade. Vem cá. Eu vou calcular aqui a quantidade de energia para o resfriamento da água até 0 graus Celsius. Resfriamento é mudança de temperatura, estamos falando de um macete para a água. Esse calor 3 vai ser igual à massa de água, o Czinho da água e a variação de temperatura da água. A massa de água que a gente tem, 1.400 gramas. O Czinho da água vale 1. E a variação de temperatura final menos inicial. A final é 0, eu quero que ela vá até 0, e a inicial era aquele número estranho, né? 50/7. Ficou assim. Então essa conta do Q3 vai ser igual a 1.400 vezes menos 50/7. Lembra que eu falei para você não fazer aproximação? Porque aqui a gente vai conseguir simplificar, né? 1.400 dividido por 7 dá 200. E 200 vezes 50 dá 10.000. Só que tem o menos, porque a água está perdendo energia para diminuir a temperatura. Para ela diminuir a temperatura, ela tem que perder 10.000 calorias. Vamos pegar essa informação e colocar no gráfico? A nossa água começa numa temperatura de 50/7, vai dar 7, uns quebradinhos, né? Então, sei lá, a temperatura inicial da água está por aqui. 7 graus Celsius. E para ela chegar na temperatura de 0, ela tem que perder 10.000 calorias. Então a temperatura vai diminuindo até chegar no 10.000, né? Eu tiro 10.000 calorias e ela diminuiu a temperatura. O gráfico do resfriamento da água é um gráfico assim? Não. Assim? Não. É assim, ó. Ele vai parar bem aqui, nos 10.000. E a partir de agora, olhando para esse gráfico, a gente tem a resposta do exercício. Sabe por quê? O que é encontrar o tal do equilíbrio térmico? É encontrar aquele momento onde as temperaturas se igualam e para a troca de calor. Visualmente, encontrar o equilíbrio térmico é encontrar onde as curvas se cruzam. Olha a curva que a gente desenhou para o gelo, a historinha do gelo, e olha a curva que a gente desenhou para a água. Você consegue perceber que essas curvas elas vão se cruzar exatamente aqui nesse ponto? Então, este ponto de intersecção
é o ponto que esconde o equilíbrio térmico. E a partir do gráfico, a gente já sabe qual é a temperatura do equilíbrio térmico. Qual é a temperatura que está associada com esse ponto? Olha aqui no gráfico, 0 graus Celsius. O equilíbrio térmico para esse problema vai acontecer a 0 graus Celsius. E tem mais. A gente pode falar o que vamos encontrar quando a gente abre o pote, abre o calorímetro. Bom, se a gente abrir o calorímetro uma vez atingido o equilíbrio térmico, a gente vai encontrar todo mundo lá 0 graus Celsius. E quem é todo mundo? A nossa água líquida, os nossos 1.400 gramas de água, resfriaram até a temperatura de 0 graus Celsius. Então ali dentro, rascunho, tá? A gente já tem 1.400 gramas de água a temperatura de 0 graus Celsius. E o que aconteceu com o gelo? O gelo esquentou todinho e depois o gelo derreteu todinho. Porque aqui na marquinha dos 10.000 é justamente quando todo o gelo derrete. Então os nossos 100 gramas de gelo se transformaram em 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Então a gente tem lá dentro mais 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Portanto, juntando os dois, no equilíbrio térmico, quando a gente abrir o calorímetro, nós vamos encontrar 1.500 gramas de água a temperatura de 0 graus Celsius. E assim, a gente pode marcar a alternativa correta. É ela, a letra D. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!